Tá bem. Muito bem. Então, vamos ver, vamos achar os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos estão registrados originalmente no livro. Qual livro mesmo? Alguém pode ajudar? Êxodo. Livro de Êxodo, muito bem. E qual o capítulo? Acho que é 20. 20. É isso mesmo, a Vânia, Ana Maria, Margarete, Lilian? Vocês concordam com a Raquel? Digo já, deixa eu checar aqui. Está corretíssima. Olha, vocês já viram na Bíblia, mas existe um outro registro na Bíblia dos 10 mandamentos e no livro e no Pentateuco, né? Que nós dizemos que são os 5 livros da lei. Então você tem o primeiro registro em Êxodo, capítulo 20, e há um segundo registro nos mesmos termos, em Deuteronômio, capítulo 5. Então, seja em Deuteronômio, capítulo 5, ou seja, em Êxodo, você vai encontrar os 10 mandamentos. Há também uma pequena digressão, que eu acho que nós temos que fazer, temos que falar sobre isso. A Igreja Romana, ela alterou sensivelmente os 10 mandamentos. Ela acabou repassando, ensinando os seus fiéis uma pequena variação, substituindo alguns mandamentos, principalmente o primeiro mandamento. O primeiro mandamento, a Igreja Católica Romana, ela alterou dentro do seu catecismo. E isso não acontece com a Igreja Ortodoxa Oriental, mas acontece com a Igreja Católica Romana Ocidental, ok? Nós vamos ver aí as diferenças, mas antes nós vamos conhecer os 10 mandamentos. Eu não sei se você conhece os 10 mandamentos, mas é bom conhecê-los, não é? Ok? Então, vamos a Êxodo, capítulo 20. Não esqueça que em Deuteronômio, capítulo 5, existe também o mesmo registro, tá bem? Capítulo 20 de Êxodo. Seria interessante se nós pudéssemos fazer uma leitura. Nós temos 10 mandamentos. É claro que esses 10 mandamentos, eles não são, em termos de quantidade de palavras, não são as mesmas para cada mandamento. Cada um tem uma certa ênfase, uma certa razão de ser, alguma causa e algum efeito daquele mandamento que Deus está a ensinar o povo de Israel, certo? Então, vamos lá. Vamos ver um pouquinho aí. O capítulo 20, versículo 1, queria que, se fosse possível, se vocês têm aí a Bíblia na mão, a Ana Maria, a Lilian, Vânia, Margarete e Raquel pudessem ler um versículo cada uma, pelo menos temos aí a possibilidade de lermos 2 versículos para cada uma, né? Eu começo A partir do 1 mesmo, pastor. Eu começo a ler o versículo 1 e o 2, e então... sim, porque nós não... vamos fazer uma coisa. Podemos ler a cada 3 versículos, tá bom? 3 versículos uma pessoa pode ler. Então, eu começo a ler. Isso vai do versículo 1
até o versículo de número 17, certo? 1 a 17. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Pode... Não haverá para ti outros deuses na minha presença. Não farás para ti imagem esculpida, nem representação alguma do que está em cima, nos céus, do que está embaixo, na terra, e do que está debaixo da terra, nas águas. Não te prostrarás diante dessas coisas e não as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus zeloso, que castigo o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração, para aqueles que me odeiam. 6, Mas 7 e 8. trato com bondade. 6, 7, 8. Isso. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. 9, 10, 11. Podes trabalhar durante 6 dias para fazeres tudo aquilo que precisas, mas o 7º dia é dia de descanso, consagrando ao Senhor teu Deus. Nesse dia não faças trabalho nenhum, nem tu, nem os teus filhos e filhas, nem os teus servos e servas, nem os teus animais, nem o estrangeiro, quem vive em tua terra. Porque durante os 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar, tudo o que há neles. Mas descansou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e declarou sagrado. Muito bem. 12, 13 e 14. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás. 15, 16, 17. Não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo. Não cobiçarás a casa de teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Muito bem. Muito bem. Então, vimos aí, conhecemos os 10 mandamentos, que, na verdade, nós acabamos por reconhecer como, nós entendemos como uma lei, um resumo da lei moral, né? E o que ocorre é que, nos 10 mandamentos, nós vamos resumir aquilo que Cristo resumiu desses 10 mandamentos. Então, nós vamos agora a Mateus, capítulo 22. Então, a Mateus, o Evangelho de Mateus. Então, peço que vocês abram as suas Bíblias em Mateus 22. E em Mateus 22, nós vamos encontrar a exposição aqui, o episódio, né, daquele mestre, daquele doutor da lei, né, que vai interrogar o Senhor Jesus e vai experimentá-lo, né? Percebe aí que ele vai experimentar Jesus, né? Para ver se Jesus pudesse cair em alguma contradição, né? Nós vamos perceber aí. Então, eu vou pedir aí ao André, seja bem-vindo, André. O André possa ler para nós, ele está com a sua Bíblia,
Mateus capítulo 22, e a partir do versículo 34 até o 40. Então, vamos ouvir aí a leitura de Mateus 22, 34 a 40. Vamos lá. Ok, pastor. Mateus 22, 34. 34 a 40, ok. Bem, boa noite a todos, né? Desculpa lá chegar agora há pouco. Não é problema. Lá diz assim a palavra do Senhor, o grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, por exemplo, no catecismo menor que nós temos seguido, a pergunta que se faz é: em que se resume os 10 mandamentos? E a resposta é justamente essa. Os 10 mandamentos, eles se resumem em 2. Amar ao Senhor, nosso Deus, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. E o segundo, não é? Ao nosso próximo como a nós mesmos. Quer dizer, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Perceba que esses 2 mandamentos, eles não estão nos 10 que você leu. Naqueles 10 que você leu, eles não estão ali registrados. É uma coisa estranha, não é? Porque o fariseu, o doutor da lei, perguntou para o nosso Senhor qual era o grande mandamento. E o Senhor respondeu, naturalmente, esse grande mandamento aqui tem a ver com o dos 10 mandamentos, qual seria o maior. Você percebe isso? Então, foi uma jogada aí uma tentativa de pegar Jesus numa contradição. Porque se ele elencasse, ou se ele colocasse um daqueles 10 mandamentos, um deles maior, então ele podia estar infringindo a autoridade da lei. E para isso era que o fariseu servia. O fariseu geralmente serve para isso. É um crítico de plantão, né? Você já conhece o crítico de plantão? O objetivo é tentar pegar você em um resvalo, né? Então, o Senhor respondeu usando 2 mandamentos, mas resumindo todos os 10 mandamentos. Percebe aí? E onde é que nós vamos encontrar aí esses 2 mandamentos que não estão registrados nos 10 mandamentos? Então, vocês já acharam onde estão esses 2 mandamentos? Será que vocês já acharam? Vamos achar em Deuteronômio, capítulo 6. Né? Capítulo 6, versículo 5. Olha lá. Veja aí, Ana Maria pode ler para nós o texto de Números, desculpe, de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Veja onde o nosso Senhor Jesus foi buscar o primeiro mandamento. Pastor, Deuteronômio 6, 6, versículo 5. versículo 5. Ah, estou chegando. Chega, não é problema. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força.
Então, olha aí o primeiro grande mandamento, que, na verdade, é o que o nosso Senhor Jesus está a dizer. Desse mandamento, ou desses dois mandamentos, estão fundamentados toda a lei e os profetas. Percebem isso? Então, e o segundo mandamento? Onde é que o Senhor foi achar na lei esse mandamento? Vamos a ele? Alguém pode dizer aí se já encontrou esse segundo mandamento de Jesus? Pode fazer cábula. Levítico 19, 18. Muito bem, senhora Raquel. Levítico 19, 18. Vamos ler? A Raquel já pode aproveitar e pode ler também. Uhum. Deixa eu só achar aqui. Levítico 19, 18. 19, 18. E diz assim. Não sei se é minha... Bom, diz aqui a minha versão. Não te vingarás, nem guardarás rancor aos filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só isso? Faltou mais alguma coisa? Eu sou o Senhor. Ah, Faltou. Desculpa. muito Faltou. bem, é isso mesmo. Perceberam aí que os dois mandamentos que o nosso Senhor Jesus tomou, eles estão relacionados aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. O que se refere a isso? Por exemplo, amar a Deus de toda força, de todo o coração, de todo entendimento, ou é o resumo dos primeiros 4. Não é? Quais são os primeiros 4 mandamentos que estão em Êxodo? A voltar lá para Êxodo, capítulo 20, você vai ver aí o que é amar a Deus de todo o coração. Então, qual é? O primeiro. Qual é o primeiro mandamento? De Êxodo 20. Ok? Estão a me seguir aí? As irmãs estão aí comigo? Sim? Tá Sim, tudo sim, certo? pastor. Sim. Então, veja lá. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas é não ter, versículo 3, não ter outro Deus diante de Deus, do Senhor. O segundo mandamento, não fazer para si imagem de escultura, e é justamente esse o segundo mandamento. Nem alguma semelhança do que há em cima no céu. Esse segundo mandamento, ele vai do versículo 4, 5, 6. Esses 3 versículos são o segundo mandamento. O terceiro mandamento. Qual é o terceiro mandamento? Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Correto? E o quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E esse mandamento, ele vai do versículo 9, versículo 10, versículo 11. Então, são 4 versículos a respeito de um mandamento só. Então, pastor, peço desculpa, pode repetir quais são os mandamentos referentes ao primeiro maior mandamento? Naturalmente, você vai encontrar aqui em Êxodo, versículo 3 ao versículo 11. Esses são os 4 mandamentos que estão relacionados ao primeiro mandamento que o Senhor Jesus disse ao fariseu lá no Evangelho de Mateus. Amar a Deus, então, envolve uma relação, e nós vamos ver isso,
uma autoridade, exclusividade, porque quando nós falamos de autoridade e exclusividade, amar significa exclusivamente amar a Deus, não é amar a Deus e amar os outros deuses. Agora, notem aqui que essa palavra deuses aqui, ela é às vezes mal compreendida. A palavra deuses, não terás outros deuses. Vamos nos reportar à realidade primitiva que quando o povo de Israel recebeu esses mandamentos. Esses deuses aqui são os deuses dos povos daquela época. São os deuses, por exemplo, do Egito. Você se lembra que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles passaram 400 anos. Veja só, eles passaram 400 anos, 4 séculos, lá no Egito. Se você pegar, por exemplo, a história da família de Jacó, os filhos de Israel, eles vão chegar, porque José estava lá, a última história, a grande história de Gênesis, é a história de José, filho de Jacó. Então, eu estou fazendo esse contexto justamente para que nós possamos perceber a preocupação e o mandamento em cima da palavra deuses, certo? Por quê? Porque depois que a família chega, a família entra no Egito, vai ficar no Egito por 4 séculos, entram em uma família de 75 pessoas, aproximadamente, 70, 75 pessoas. Há uma pequena variação aí, porque o Estevão, quando ele está que foi o primeiro mártir da igreja, ele morre, né? Mas ele fala que entraram 75. Já no próprio texto do Antigo Testamento, fala sobre 70. É uma pequena variação, por quê? Porque o Estevão, ele vai ter acesso ao texto grego do Antigo Testamento, que ensinava 75. É uma pequena variação, mas isso não é o problema maior. Eles entram, por exemplo, em 70, 75 pessoas, ficam 4 séculos ali no Egito e vão ser influenciados e vão influenciar também. Vão aprender a viver a cultura, as novas gerações começam, então, a receber as influências dos deuses do Egito. Então, quando eles saem do Egito, é necessário filtrar uma série de elementos que ficaram na cultura, que ficaram no sangue daquela nova geração de hebreus. E por isso mesmo o Senhor está a dizer: vocês não devem ter outro Deus além de mim. Basicamente todo tipo de Deus, no caso, o Deus Osíris, o Deus, as deusas daquela época, e Ísis, Osíris eram os maiorais, e muitos outros deuses do Egito. É claro que, durante a caminhada do povo pelo deserto, também, veja só como é complicada essa questão, também o povo de Israel recebeu influência enquanto andava no deserto, de o que é chamado na Bíblia de um populacho. Esse populacho saiu do Egito, era gente mais pobre, era gente egípcia, eram egípcios que saíram também com o povo de Israel. O povo de Israel, quando saiu corrido, vocês se lembram desses detalhes? É bom que você leia um bocadinho aí o livro de Êxodo, o livro de Números, mas especialmente o livro de Êxodo vai dizer aí a respeito disso. Então, a influência é muito grande. Eles passaram 4 séculos sob o domínio cultural, religioso do próprio Egito. E somente os anciãos é que perduraram na tradição
oral, veja, tradição oral, porque até esse momento não havia nada escrito. Você tem que compreender uma coisa, Moisés começou a escrever o Gênesis somente depois que viveu 40 anos no deserto. Então, o Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, eram, até então, uma tradição oral, uma tradição verbal, de pai para filho, de avô para neto, e veja só, foram quantos e quantos séculos de história, e principalmente esses detalhes que foram inseridos aqui nos 5 primeiros livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos justamente quando Moisés se propôs a sair do Egito durante a caminhada do povo de Israel no deserto. Ok? Tudo bem até aí? Tudo bem, Vânia? Ana Tudo Maria? ok, pastor. Pegaram alguma em termos de contexto aí? Senhor. Perceberam aí alguma coisa? Sim. Está tudo ok. A Lilian tá firme aí, né, Lilian? Tá claro, é que tô quietinha ouvindo, mas estou ouvindo. Tá, né? Então tá bom. O André tá bem, né? Tá bem, pastor? Assim, é interessante porque ela fala também sobre a continuação da adoração e que há só um Deus e que não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma. E eu creio que quando o povo hebreu, o povo que estava saindo do Egito, tinha aquelas tradições de esculturas, que é o que mais se via no Egito, acho que eram esculturas, representações de deuses, né? E ainda hoje a gente vê a Igreja Católica Romana a querer deturpar esse mandamento, porque eles usam uma interpretação totalmente laica, totalmente diferente do que está no texto sagrado. Foi interessante você tocar nesse assunto, porque é bom que se faça um pequeno detalhe sobre essa questão. Qual é o grande pecado aqui, no caso, colocado por Deus, no sentido de não fazer para eles imagem de escultura? Veja que aqui diz assim: nem alguma semelhança que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Que, na verdade, os próprios egípcios, eles possuíam deuses do mar, deuses da terra, deuses do ar, né? Só que o pecado, aí no caso, é uma representação do Deus invisível. Do Deus invisível. Então, qual é o problema? O problema ali, básico, é procurar criar uma imagem daquilo que é invisível. Se Deus é invisível, ele é espírito, não há como, absolutamente, criar algo. Então, isso é uma coisa. Isso é o grave problema, o grave pecado. Agora, existem, por exemplo, situações que nós chamamos de variações. O povo de Israel aprende que Deus é Espírito, ele é o Senhor, mas então ocorre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a encarnação de Deus. Agora, nós estamos a falar sobre o Deus que se faz carne. E aí você vai encontrar uma representação. Aí você vai encontrar uma imagem que, quando você olha para o homem Deus,
Quer dizer, quando você olha para Cristo, você vê a Deus. Nesse caso, o que aconteceu? Isso estou a falar dos primórdios, os primórdios do cristianismo. Por exemplo, se você vai a uma catacumba em Roma, você vai encontrar que a história nos conta que os primeiros cristãos de Roma começam a ser perseguidos e eles não podiam cultuar a Deus senão no cemitério, nas catacumbas que ficavam debaixo era o subsolo. Ocorre que eles começam, devido à falta de escritura, à falta da Septuaginta, que naquela época eles não podiam ler, não eram alfabetizados, a grande maioria, né? A maioria falava grego ainda, ali em Roma se falava grego. Interessante que há um detalhe que no primeiro século, especialmente, primeiro e segundo século, a classe nobre, a classe rica de Roma, eles falavam latim, mas a classe pobre, os pobres, os miseráveis, os marginalizados, eles falavam grego. E a igreja que se reunia nas catacumbas começa, então, a pintar e a desenhar determinadas representações do Deus homem. Não só do Deus homem, mas de histórias relacionadas aos evangelhos. Por exemplo, existem catacumbas onde você percebe que depois a ciência foi dar o nome de iconografia. Então, há ícones que contam, por exemplo, a história do filho pródigo. Eles não tinham acesso à leitura, mas tinham acesso ao desenho. Então, nesse caso, esse aspecto inicial, posteriormente, o que ocorre? Ocorre uma transição de visualização, de contemplação para veneração. A veneração, por exemplo, que é a veneração daqueles mártires que morriam, que estavam a ser mortos. E eles acabavam por desenhar a representação daquele martírio, daquele irmão na fé que foi morto. Há uma progressão, e essa progressão foi prejudicial porque o versículo 5, aqui que nós temos no Êxodo, eu já estou comentando quase todo os 10 mandamentos, eu acho que não vai caber um pouco aí metodologicamente falando. Mas, pelo menos, por exemplo, por causa da pergunta ou da afirmação do André. Posteriormente, então, séculos posteriores, aqui diz assim: não te encurvarás a essas imagens. Veja que essas imagens, elas estão aqui, nesse caso, está se referindo aos deuses dos povos. Mas há um princípio aqui. O princípio é adoração. E o princípio de adoração, ele está relacionado à prostração. Né? A palavra encurvar-se aqui tem a ver com prostrar-se. Não servi-las. Veja que a palavra servir aqui é servir como culto. Por isso que a palavra servir aqui é a palavra latria. A palavra latria é muito conhecida por nós, vem de idolatria. Latrel, que é uma forma grega de falar serviço de culto. Então, quando alguém realizava um serviço de culto, era uma latria, era um culto. E aí, então, posteriormente, usou-se a palavra idolatria justamente para significar o serviço de culto a um determinado ídolo. Esse ídolo, naturalmente, agora, no sentido mais amplo
ele acaba por destronar, veja só, tirar Deus do centro e colocar um outro elemento que seja servido como Deus ou servido como autoridade exclusiva. Esse é o grande pecado. O grande pecado é justamente isso. Agora, nós não vamos falar agora sobre a questão de idolatria, mas vamos guardar um bocadinho aí, para mais para frente a gente comentar sobre isso. Tudo bem aí? Tudo bem. Tá bom. Então, vamos fazer O uma coisa. o senhor falou nos 4 primeiros que estão relacionados com amar a Deus. Isso. E ficou de falar dos 6 últimos. Muito bem. Então, esses 4 primeiros estão relacionados ao amor a Deus, de todo o coração, toda a alma, todas as forças. Quer dizer, quando não se... O versículo 5, não farás para ti imagem de escultura, né? 7, versículo 7, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Essa palavra, tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, tem muito a ver com o quê? Com a oração. Percebem isso? A questão da oração, ela é fundamental. Mas o nome de Deus, ela não é apenas usado em oração, mas tornar o nome ou a pessoa de Deus algo banal. O problema grave aí é que Deus não pode ser, a pessoa e o nome dele não pode ser banalizado, não é? Quer dizer, usado de uma maneira vazia, inócua, né? Essa é a grande questão aí. O versículo 8, que é o 4º mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quero fazer aqui uma outra nota de rodapé. O versículo 8, ele fala sobre o dia do sábado. Isso foi meio complicado para as traduções ocidentais, sabe, gente? Porque não foi só, foi também os próprios gregos, quando fizeram a tradução do hebraico para o grego da Septuaginta, do Antigo Testamento, eles não traduziram a palavra Shabat, porque no hebraico a palavra Shabat quer dizer descanso. Então, se você olhar aqui o versículo 8, se você for traduzir ao pé da letra, diz assim, lembra-te do dia do descanso. A palavra sábado, é interessante que ela não está inserida, por exemplo, no Gênesis, capítulo 1, versículo de número, vou dizer aqui, desculpe, capítulo 2, versículo 2. Você se lembra que quando o Deus criou, aqui, de acordo com o capítulo 1 e 2 de Gênesis, Deus criou dentro de 7 dias. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e chegou ao último dia. E a palavra aqui não é sábado. Percebe aqui? Qual é a palavra que está inserida, capítulo 2, versículo 2, Ana Maria? Gênesis 2, 2. Será que ela está aí? Ou ela foi... Pode ser que a Rimena... Hein, Lilian? Ou a Margarete, ou a Vânia, ou o André. Gênesis 2, 2. Ora, vendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que o fizera. Então, veja dia que a 7. palavra, o versículo 3 também diz assim, abençoou Deus o dia 7º e nele descansou. E a palavra raiz hebraica é Shabat.
Só que quando os tradutores foram fazer esse serviço, eles traduziram por sábado, que, na verdade, não devia ser assim. Deveria ser a palavra descanso. Deveria ser o dia de sábado. Você não tem originalmente, no Gênesis, a palavra sábado. Essa palavra sábado é a palavra Shabat. E você pode verificar isso depois no hebraico. Se você digitar no Dr. Google, você vai achar alguma coisa sobre isso. Então, o que ocorre? Ocorre aqui um problema, porque algumas pessoas, algumas igrejas, denominações inteiras, religiões, começam, então, a guardar não o domingo, mas o sábado. Não é isso? Vocês conhecem alguma igreja que faz isso? O sétimo dia. O sétimo dia, a igreja adventista do sétimo dia. É claro que por trás desse mandamento, dessa guarda, existe todo um problema grave de o que a gente chama de judaização, né? Que são judaizantes. E algumas outras igrejas evangélicas, por exemplo, e igrejas evangélicas de linha, até então, originalmente históricas, também começaram a guardar o sábado. Então, isso é muito mal, né? Isso é muito mal. E olha aqui, ó, a dona Raquel colocou aqui uma mãozinha. Uma mãozinha, né? É só uma aqui dúvida. No bate-papo, diz assim, traduzido do inglês Shabat ou sábado, também chamado de Shabat pelos Askenazim, que é justamente os judeus que viveram aqui na nossa terra, aqui na região centro de Portugal. É o dia do descanso do judaísmo, o sétimo dia da semana. Mas o que a gente quer enfatizar é a ênfase da guarda do dia de descanso. Mas deixa eu fazer uma pergunta, pastor, por isso que eu levantei a mão. No caso, o senhor falou que o descanso em Gênesis 2:2 não seria sábado. Essa tradução do descanso para descanso de fato, sem ser o Shabat, é do grego? O que diz o hebraico em Deuteronômio 2:2? Não, a palavra hebraica é Shabat. A palavra grega é Sabathon. Então, eles traduziram como Sabathon, que posteriormente o latim e depois os outros tradutores traduziram como sábado, quando, na verdade, deveriam olhar para o texto hebraico. Então, essa é a pequena variação que nós temos aí. E que gera uma série de confusões, porque né, nós vamos ter aí a questão do sábado, e que, na verdade, é o dia do descanso. Que, na verdade, é o sétimo dia, mas, no caso dos cristãos, nós vamos perceber aí uma mudança entre o sábado para o domingo. E nós vamos guardar esse detalhe um pouquinho mais para frente, porque nós vamos rever texto a texto, tá bom? Ok. Obrigada. E o amar ao próximo, não é? Esse é o segundo grande mandamento. O amar ao próximo, ele está referido aqui nos versículos 12 até o versículo 17. Então, qual seria aí? O quinto mandamento, por exemplo, seria honrar ao pai e à mãe. Isso tem a ver com amar o próximo, percebe? Todos esses outros versículos estão relacionados na base do relacionamento interpessoal, não é? Honrar ao pai, não matar, ou aqui a ênfase é não assassinar, não é? O não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho contra o seu semelhante e não cobiçar aquilo que é do seu semelhante. Então, esses são os 10 mandamentos que o Senhor Jesus resumiu em
dois mandamentos que não estão, vamos dizer assim, registrados nessa relação, mas estão ali naqueles textos que nós vimos de Deuteronômio e de Levítico, ok? Alguma colocação, Ana Maria, Margarete, alguma coisa chamou a atenção de vocês? Pastor, Pode falar. quando este mandamento diz amar ao próximo, para mim este é o mandamento que me chama mais a atenção. Porquê? Porque nós, humanos, e humanamente falando, é muito difícil, por vezes, amarmos ao próximo como a nós mesmos. Este é o que me chama mais a atenção, porque nós às vezes temos a escolha, porque pronto, assim fui ensinada que perdoar é uma escolha e não um sentimento. Eu escolho perdoar, porque sim, mas amar ao próximo como a si mesmo é daqueles mandamentos que, para mim, e humanamente falando, é sempre muito difícil, porque nós, neste mundo, nesta vida, levamos às vezes tempo não a perdoar, porque perdoar é uma escolha, mas tempo a esquecer coisas menos boas que nos fazem. E então este é um dos mandamentos, para mim, mais difíceis de pôr em prática. Não quer dizer que eu não perdoo, porque perdoar é uma escolha, como eu referi, mas para mim é daqueles mandamentos que às vezes eu digo, olha Deus, eu não consigo orar por aquela pessoa ou por aquela, não vou ser hipócrita, porque para Deus não podemos pôr sujeira para baixo do tapete, porque Ele vê tudo. Porque às vezes é difícil nós amarmos uma pessoa como a nós próprios, quando aquela pessoa já nos fez tanto mal, já nos magoou tanto, que nós simplesmente, às vezes, eu própria, e posso pecar em relação a isso, eu digo, sinceramente, eu não sinto nada pela aquela pessoa, não sinto pena, não sinto rancor, mas não sinto nada. Quer dizer, é uma pessoa que não me diz nada, que eu escolhi perdoar, mas que não me diz rigorosamente nada e pronto, é daqueles. Ok. É o mandamento que me chama mais a atenção, porque para mim é o mandamento mais difícil a seguir. Eu percebo isso, porque o mesmo problema seu é o mesmo problema meu. É o nosso problema, né? Pois, por isso eu estava a dizer que é humanamente falando, como humano. Humanamente, veja, amar o outro é humanamente ou desumanamente impossível. Pois. Né? Margarete, levantou a mãozinha. Não, eu, enquanto você fala, mas Kel levantou primeiro, Raquel. Não, ela pode Falo? falar, não se preocupe. Tá bom. Eu chamo a atenção para a parte dos que você estava falando e que eu sempre estou trazendo a reflexão para os dias atuais, né? Sim, sim. Que eu acho que e trazendo para os dias atuais, aí me ocorre o seguinte: os dias atuais, quais são esses ídolos que hoje nós temos? Uhum. Quais Né? seriam, por E exemplo? Então, hoje, a própria Bíblia termina sendo um ídolo, eu encaro dessa forma. Que muita gente, às vezes, trata como sendo... Carregar ela embaixo do braço vai lhe proteger, vai lhe trazer bons fluidos, boas energias, né? Sim.
próprio pastor também termina sendo um ídolo para muitos fiéis, né? Que começa a endeusar a palavra do próprio pastor. Muitas vezes ela vai contra o que está no Evangelho, mas ela é muito mais importante para alguns, independente, porque é mais fácil, né? É mais fácil você ir segui-lo do que contrariar. Então, verdade. aí a minha reflexão hoje é, trazendo para a realidade atual, nós estamos também atravessando um deserto atualmente, né? O deserto da desinformação, Uhum. e nessa desinformação, esses ídolos é o que vem atrapalhando a gente a fazer essa travessia. Uhum. Você Sim, concorda? sim, 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 é verdade. Nós vamos, posteriormente, querer fazer algumas aplicações, e o próprio estudo quando nós vamos trabalhar o catecismo, o próprio estudo, ele promove essa aplicação, né? André, por favor. Sim, pastor. Só consoante o que a irmã estava dizendo sobre a questão do perdão ser uma escolha, e realmente eu concordo, mas eu queria só deixar implícito que a questão também do amor, ela não vem da gente. A gente só ama porque Deus nos amou primeiro. O amor é um dom tão precioso que tanto Deus fala que sem amor, e com amor, e por amor, mas esse amor vem primeiro do Pai. Aí eu queria fazer a pergunta ao pastor. Quando Adão ainda era um ser incorruptível do pecado, ele tinha esse dom nato vindo de Deus, por ter tido o sopro de vida proveniente de um Deus vivo, e ele perdeu isso depois do pecado, ou isso não faz nenhum sentido? Faz todo sentido, André. Antes da queda, você vai perceber uma comunhão intrínseca, visceral entre Deus e o ser humano. Você vai perceber que ali há uma perfeita harmonia, não somente, veja só, não somente entre Adão, Eva e o próprio Deus e a Trindade, Cristo, que também se fazia presente lá no Éden, mas havia uma comunhão entre todas as criaturas. O Éden é o maior símbolo que nós temos, por exemplo, de amor relacional e amor à criação também, porque toda a criação ela é una em gerar prazer ao Deus Criador. Então, há uma plenitude. Veja só, o homem aí, o ser humano, não era robotizado, ele podia escolher. Ele podia escolher amar e não amar. Ele está ali na sua plena condição de criatura. Nós não percebemos isso porque hoje nós vivemos a miséria da queda e de todas as agruras que vieram disso, né? Então, nós vamos perceber que lá havia essa plenitude. E qual é o projeto? Projeto, vamos chamar assim, projeto não, mas o grande propósito de Deus é nos conduzir a esse retorno que vai acontecer, sim, naquele dia, quando todas as coisas forem renovadas. Então, toda a percepção aí a respeito desses detalhes. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos a fechar aí quase 1 hora de conversa. Acho que nós vamos ter que deixar para o próxima segunda-feira, né? E aí, na próxima segunda-feira, nós vamos tentar trabalhar um bocadinho mais, sermos mais metodológicos. E o que nós vamos fazer? No primeiro momento, nós vamos pegar o primeiro mandamento, vamos expor o primeiro mandamento, depois, então, vamos compreender no seu sentido literal e depois, então, vamos fazer a aplicação.
Hoje nós pegamos os 10 mandamentos e fizemos um resumo desses 10 mandamentos naqueles 2 grandes mandamentos que estão relacionados aí. O que importa, nesse caso, aí fazendo um resumo, né, uma supra-sumo, é de que a grande questão é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo. Eles estão relacionados aos 4 primeiros e depois, então, o segundo aos 6 últimos mandamentos. Mas, efetivamente, o propósito é a lei moral quer nos ajudar a aprender o que é, de fato, amar, não é? E esse é o propósito daquele que será o último propósito e eterno propósito, que é a vida em amor a Deus e aos semelhantes, naquele tempo que nós desconhecemos, que é o tempo da eternidade. Ok? Ok, então, ficamos assim. Ok, pastor. Só um- Cabe só um comentário Pois que não. ainda fica na minha mente, Ora bem. que a irmã falou que perdoar é uma escolha. Uhum. Só que eu sempre aprendi que amar também é, Sim. não é? Amar também é uma escolha. Gostar, não. Já gostar é outra coisa. Uhum. Mas o amar também é uma escolha. Você se lembra daquela mulher que chegou para Jesus e foi lavar os pés de Jesus, ungir os pés de Jesus? E o fariseu disse, olha, como é que se gasta um bálsamo com tanto dinheiro, estragando, jogando aos pés? E Jesus disse uma palavra para aquele homem, dizendo a respeito dela. Ele diz assim, a quem muito se ama, muito se perdoa. Sim. Não é? Então, amar realmente é uma escolha e perdoar também, porque ambos estão juntos, não é? E o grande nó do nosso coração é que nós não sabemos amar como Deus ama. Verdade. E por isso nós temos um terrível problema para amar as pessoas, porque, em primeiro lugar, amamos nós a nós mesmos. Nós somos o nosso ego é que nos destrói, nos descaracteriza. Por isso que Cristo precisa voltar a reconstituir a nossa vida. Precisa viver em nós através do Espírito Santo. E quanto mais nós nos santificamos, no sentido de dar abertura a essa relação, mais nós vamos poder amar, perdoar, viver, nos relacionar de maneira saudável com aquele que é o nosso semelhante. Vale a pena também a gente dizer que lá, agora não é hora para a gente fazer isso, mas guarda aí para você lembrar a gente que as questões da relação do semelhante, do amigo e do irmão, que fala João, apóstolo, em 1 João. Mas isso aí nós não vamos poder falar agora. É muita coisa, né? Mas isso é interessante, porque são pontos muito importantes. Até o próprio orar, né? Por aqueles que a gente sente alguma dificuldade que nos fez mal. Isso acaba sendo um exercício difícil para a gente, mas tão importante para nós mesmos, mais do que para o outro. Sim, mas sim, isso sim, é uma sim, coisa que é o tempo que vai ensinando as circunstâncias, as situações, né? Tanto que o Senhor Jesus disse que nós devemos orar pelos inimigos. Aqueles que Pois nos é. fazem mal. Né? Eu tenho... Desculpa, pastor, eu sei que já acabou o tempo. Mas aí eu tenho um exemplo da minha mãe, né, que não está mais entre nós, que agora já está na glória, e que uma pessoa nos fez muito mal. E ela se juntou com a gente ainda muito novinha, né, e nos ensinou a orar por essa pessoa, que na nossa cabeça inicial a gente
não conseguia perceber, né? Por que a gente orava por ela. Então a gente era muito sincero, Senhor, eu não gostaria de orar por ela, não, mas, né? E eu acho que o tempo foi nos ensinando a não ter raiva daquela pessoa, a perceber que realmente era uma pessoa que precisava da misericórdia de Deus, né? E eu acho que conta muito a oração, né? Agora, veja que apenas uma questãozinha. O apóstolo Paulo, ele dá um testemunho muito interessante. Ele diz assim: de todos os homens, o principal pecador sou eu. Então, quanto mais nós nos sentirmos pecadores, mais nós vamos perceber que o outro, ele não tem tanto pecado quanto nós. E por isso existe a possibilidade, a abertura de nós pedirmos pelo outro. Por quê? Porque quanto mais perto de Deus, mais consciência de nossa miséria e mais condição de nós percebermos que se eu sou o principal, o maior, o mais pecador, por isso que, por exemplo, quando alguém mata 6 milhões de pessoas, nós vamos dizer assim: Hitler foi para o inferno, ele só pode estar no inferno porque ele matou mais de 6 milhões de judeus, quando, na verdade, o pecado de Hitler é o mesmo meu. Só que, enquanto eu não coloquei em movimento, porque eu já assassinei no coração centenas de pessoas, o Hitler colocou em atividade dinâmica. Quer dizer, nós somos iguais. O problema nosso é que, volto a falar, o problema é o nosso eu, o nosso ego. E quando eu acho que sou melhor do que outros, eu me sinto incapaz de orar pelos outros. E o que Deus quer fazer é, como você disse, o que Deus quer fazer é tratar o nosso coração. Esquecer o outro no sentido de qual será a reação do outro. O Senhor quer tratar o nosso coração. Não é? Muito bem, Lilian. Obrigado aí pelo testemunho. Ficamos por aqui hoje, então, irmãos? Sim. Só uma notinha, dizer que dos 10 mandamentos, 6 são para amar o próximo. Então, a responsabilidade de amar o outro é muito maior. E Deus requer de nós mais amor. Porque quanto mais nós amamos a Deus, mais também nós poderemos amar os outros. Sim, com certeza, mas o que eu acho interessante é que dos 10, 6 são para amar o outro, e 4 são para amar a Deus. Então, existe um peso maior nesse sentido. Sim. Muito bem. Pode ser, sim, claro. Vamos então, irmãos. Olha, o André precisa trabalhar amanhã. Amanhã é feriado, André. Hoje não, quer dizer, é amanhã, né? Mas eu começo hoje às 11 horas. Ah, é? Hoje? Você entra às 11? Uau! Eu entro às 11 e saio amanhã, se Deus quiser, às 7h30. Vamos deixar o André trabalhar, gente. Vamos orar, então, pelo André aí nesses turnos. Aí, a Margarete, espero que a Margarete também possa ter ajudado a Margarete, a Vânia, a Ana Maria, a Lilian. Eu vou pedir a Lilian. Ô, Lilian, pode terminar com uma breve oração para nós, por favor? Sim, vamos orar, então. Então, vamos orar. Senhor Deus, Tu és maravilhoso, ó Pai. Obrigada, Senhor, por esse grupo. Obrigada, ó Pai, porque Tu falastes ao nosso coração, como Tu tens falado dia após dia, ó Pai. Obrigada pela mensagem. Abre sempre o nosso coração e o nosso entendimento para aprendermos mais e mais de Ti. Obrigada pela vida de todos aqui, pela vida do André, que está a começar um serviço. Que Deus o use e o abençoe, pelo pastor, sua família e por todos que estão aqui presentes, ó Pai. E pelos que ainda estão assistirão essa mensagem
mais à frente. Que o Senhor nos ilumine, nos guarde, que a gente tenha, Senhor, uma semana abençoada e, sobretudo, dentro da Tua presença. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.